Aqui você vai sorrir e se divertir. Alegria garantida você encontra aqui. Vamos trazer pra você energia pra valer. Alegria pra cá, festa pra lá. O Alan está no ar. Vem pra cá, Daniel Ramos. Vamos trazer pra você energia pra valer. Alegria pra cá, festa pra lá. O Alan está no ar. Aê! Bem-vindo, meu amigo, ao nosso programa. Que maravilha te receber aqui no programa do Alan. Estamos no ar com essa figura maravilhosa, grande comunicador, influenciador digital, jornalista, Daniel Ramos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. A honra é toda nossa. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra conversar com nossos telespectadores do Amazonas, de Manaus, não tem? Aqui é Manaus, não Aqui tem? É Manaus, não Bora tem. pro bate-papo? Bora, só se for agora. Então, vamos lá. Aqui é Manaus, não tem? Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Que alegria te receber, Daniel, aqui no nosso programa para esse super bate-papo. Menino, tá feliz? Feliz por demais, como diz o Caboclo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você para conversar sobre temas tão relevantes à nossa sociedade e falar um pouco também sobre a nossa trajetória. Muito obrigado pelo convite. Não por nada, meu amigo. E olha, eu queria começar a pergunta de praxe do nosso programa. Como é que foi a tua infância? Tua infância foi uma infância boa? Foi uma infância mais que especial. Inclusive, essa questão das telas de televisão surgiu ainda na infância. Eu me recordo que a minha mãe, a minha família como um todo, gostava muito de ter contato com a natureza. E durante esse período, entre ali os meus 10, 11 anos de idade mais ou menos, eu pedi da minha mãe uma câmera. E aí, com essa câmera, a gente ia para esses passeios e eu fazia como se fossem mini documentários. Infelizmente, naquela época, a gente não tinha esse costume de guardar esses filmes que hoje eu queria muito poder assistir. Mas entrevistava as pessoas desde criança, sempre tive esse estímulo para comunicação. Além disso, brincar na rua, sou morador de comunidade, sempre fui do bairro Novo Aleixo. Então, minha infância, com certeza, foi repleta de emoções, repleta de atividades que me trouxeram onde eu estou hoje. Que bom, meu amigo. Bom, tu foi desenvolvendo, assim, eu queria saber se tu era tímido quando tu era criança. Não, sempre foi extrovertido. Sempre foi extrovertido e sempre fui de fazer graça também. Então, na escola... Como é que era na escola? É isso que eu já ia te perguntar. Cara, sempre fui de fazer muita graça na escola. Os professores também sempre entravam na resenha. Vez ou outra a gente passava os limites um pouquinho, o professor não era expulso, puxava... não era expulso da sala não, né? Não. Eu era aquele aluno que o professor falava... Se você levantar, é pra sair de sala. Aí eu levantava só pra jogar a bolinha de papel no lixo e voltava. Só pra fazer graça besta, assim. Mas sempre fui extrovertido. Gostei muito de fazer as pessoas rirem, deixar o ambiente um pouco mais leve, né? É, sim. E a gente nota, cara, tu é muito extrovertido, muito alegre. Esse sorriso que contagia, né? Mas, além da escola, dos teus momentos na escola... Como é que foi o momento decisivo para te entrar na comunicação? Tu falou, bom, eu sei que tu tem uma trajetória que eu lembro muito bem que quando a gente estava sentado um do lado do outro na gravação de fim de ano da Crítica, lembra disso? Lembro, com certeza. A gente conversando, tu do lado falou bem assim, pô, meu amigo, eu tava... A gente falou sobre o período de estar desempregado e depois estar empregado, né? Eu falei que eu tinha tido a sorte de Deus ter me dado de presente um emprego na Crítica. E tu falou, cara, eu tava com a enxada na mão, né? Incrível, irmão. Foi justamente isso. Sim, capinando, né? Capinando. E é motivo de orgulho isso. Isso é incrível, cara. Um trabalho digno, maravilhoso. E como é que foi pra ti ter essa fase de estar capinando e depois entrar na área da comunicação? Foi que loucura, né? Que loucura, cara.
Eu vou tentar não me emocionar, porque de fato é uma história com altos e baixos, né? E sempre quando eu recordo esses períodos, também é motivo de emoção, mas uma emoção com certeza carregada de orgulho pela nossa trajetória, porque qualquer tipo de trabalho é digno, é um dos meus bordões, é o que eu levo comigo e passo para as pessoas. Depois da pandemia, né? Antes da pandemia, na verdade, eu trabalhava como agente de portaria, então fui porteiro por muito tempo, sempre com esse contato direto com o público, o que me ajudou muito na minha comunicação. E aí depois da pandemia, na verdade, ainda acontecia, né? Só que depois daquele período de lockdown e tal, eu acabei sofrendo um acidente doméstico quando eu cheguei do meu trabalho em casa. O que aconteceu? Eu cheguei, né? O meu vizinho, ele tava sem energia, e aí eu vi ele em cima do poste, né? Um curto-circuito acabou estourando a fiação dele em cima do poste. Então eu cheguei, vi ele lá em cima, eu trabalhava com elétrica também, né? Então eu falei, mano, ele tava complicado pra ele resolver, eu falei, desce que eu vou. E a escada era de madeira, ele desceu da escada, eu pensei, pô, vai aguentar ele, vai me aguentar também, né? A gente que trabalha com isso consegue identificar uma situação de risco. Essa escada era maior que o poste e ela já tava deitada para poder alcançar, né? E aí uma escada de madeira deitada, você sabe que a chance de quebrar no meio é muito alta, mas ele já tava lá em cima, né? Esse meu colega. Então achei que ia me aguentar também. No meio da escada ela quebra, mano. E ali eu fui conduzido ao Hospital de Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Dormi no corredor desse hospital, lembro muito bem disso. Depois fui pro Adriano Jorge e ali eu aguardei pelo menos um mês, um material para minha cirurgia que na época não tinha. Fui muito bem atendido pela equipe, mas infelizmente uma situação que acontece aqui em Manaus é que nem sempre tem um material para você fazer esse tipo de operação. E ali eu tive a convicção de algo que eu já carregava comigo, de que não existe ninguém melhor do que ninguém nesse mundo. Mano, para você ter uma ideia, eu estive em um leito com muitas pessoas, o seu semelhante, né, uma pessoa do seu lado ali faz as necessidades, você compartilha do mesmo odor, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Não tem, realmente não tem, mas que coisa, graças a Deus tu se recuperou hoje, tá super bem. Com certeza. E vamos avançando na história. Como é que nasceu o bordão? Aqui em Manaus não tem. Aqui em Manaus não tem. Cara, é muito curioso porque eu moro próximo a uma área de preservação permanente no Novo Aleixo, uma APP. Então, com certa frequência, eu visualizo os animais silvestres, infelizmente, invadindo o perímetro urbano. E aí, nesse dia em específico, era um dos meus primeiros vídeos no canal. Uma preguiça tinha invadido ali o perímetro urbano. E ali eu peguei essa preguiça, né, com certo cuidado, já tinha manejado esse animal outras vezes, né, peguei pela costa e saiu automaticamente. Aqui é Manaus, não tem? E aí, tu postou esse vídeo no YouTube e também no Instagram? Ou foi só no YouTube? Legal, esse vídeo eu postei no TikTok. E ali muitas pessoas tiveram uma visão estereotipada da nossa região, né? Porque o meu intuito nesse vídeo foi falar, pessoal, aqui é uma cidade onde os animais silvestres convivem no meio da sociedade. Por isso a gente deve respeitar o ambiente desses animais. Então tu carregou o bicho preguiça e aí já viralizou, já bateu alguns casinhos, né? Já bateu 20k na época, Caraca. Mano. Eu falei, nossa, que massa. Mas na internet nada é só o lado positivo, né? Então, muitos comentários de algumas pessoas falando que esse vídeo, como eu, acaba fortalecendo a visão estereotipada que muitas pessoas têm aqui da nossa região, né? Infelizmente. Triste, equivocada. É triste, equivocada, né? Mas não deixa de ser a minha realidade. Eu moro em um local onde os animais silvestres convivem conosco, assim, bem próximos, né? E quando eles vêm para a área urbana, eu faço de tudo quando eu posso para recuperar, resgatar e devolver esses animais de volta à natureza, porque eles morrem. Na hora de fazer uma travessia, eles acabam morrendo. E aí você coloca na balança, você faz o que você pode, você tenta ajudar ou você deixa para lá? Né? E aí eu acho que essa foi a mensagem principal do vídeo, que não foi muito bem interpretada ali na época, mas foi de coração, né? Então aí surgiu o nome Aqui é Manaus, não tem? A intenção foi boa, nasceu o bordão de sucesso. Mas, continuando, tu disse que um outro vídeo, falou pra mim aqui nos bastidores, né? Que um outro vídeo tinha viralizado pelo simples fato de tu dar um tchauzinho pra um recreio. Como é que foi isso? Conta aí pra gente. Mano, tava lá no interior, era um domingo, né? E geralmente os barcos, eles baixam, assim que a gente chama quando o barco ele volta pra cidade, no domingo. E eu tava dentro d'água tomando banho, e ali a minha esposa gravou em câmera lenta esse vídeo do recreio passando e eu acenando.
Só que eu coloquei uma música, né? E na música era mais ou menos assim, vai, dá merda. E tava em câmera lenta, né? Então acho que isso criou uma expectativa, né? De algum acidente, sei lá o quê. Sim. E aí pegou mais de 700 mil visualizações, mano. Eita, cara. Mas vamos atualizar os números. Atualmente no TikTok tu tá com quantos mil? Nós estamos com 49.500, caminhando para 50 mil. E no Instagram nós estamos com 42.500 seguidores agora. Ah, tá aparecendo aqui na tela, gente. Se você já segue o Daniel, por favor. Aqui nessa câmera, André, por favor. Se você já segue o Daniel, tá aí, ó. Continua acompanhando, né? As redes sociais dele. Se você não acompanha, acompanhe agora, por favor. Porque é só talento e só sucesso. Acompanha agora, não tem? Não tem. Meu amigo, tu tem alguma inspiração do digital e do jornalismo? Pode ser... Tenho, com certeza eu tenho, mano. Americano. Falo dele com muita alegria. Com muita alegria por ter convivido com essa pessoa durante um período de tempo. Aprendi muito. Com certeza é o meu amigo Amaral Augusto. Olha! Oh, meu Deus do céu. Dá um recadinho aqui pra ele. Ele vai ficar feliz, né? Amaral Augusto, muito obrigado. Aqui, Tenho a maior satisfação de mandar esse recado para você. Você ajudou e muito a construção da minha trajetória profissional. Você é um profissional que de fato se importa com as pessoas, não informa apenas pelo simples fato de informar. Informa buscando sempre uma solução para um problema de comunidade. Eu acho que esse é um dos principais viés do jornalismo hoje, é cumprir o nosso papel social e com certeza eu aprendi muito com você acerca disso. Muito obrigado, Amaral Augusto. Amaral, querido. Um beijo pra ti, aqui no coração, hein? Além disso, você falou de nacional também, né? César Tralli, com certeza, é um nome que eu admiro muito, desde quando apresentava o Jornal Hoje, agora na bancada do Jornal Nacional, é uma pessoa que com certeza eu admiro, a leveza que ele traz. Nossa, é uma naturalidade, né? Naturalidade, cara, sabe? E quando precisa ser um pouco enfático com algum outro assunto, né? Um assunto mais triste, é uma pessoa que sabe conduzir todas as situações dentro do jornalismo. Com certeza é uma das referências para todos, né? Que sonham em estar à frente das câmeras um dia. Cara, é verdade. Quais valores da tua infância, da tua família, que tu considera muito importante, que tu carrega até hoje? Que tu quer levar para sempre na tua vida? Quais valores? Eu acredito muito sobre o trabalho, né? Então, desde sempre, a minha mãe, principalmente, ela me mostrou o valor do trabalho, né? O trabalho honesto, o trabalho digno e, principalmente, a humildade e empatia com as pessoas. Então, sempre que nós estamos pelas comunidades, conversando com as pessoas, entendendo ali um problema, ou até mesmo fora das câmeras, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, que a personalidade, ela atravessa as câmeras. Infelizmente não é uma regra, né? A gente vê exemplo de pessoas que falam que na frente das câmeras é uma coisa, por trás é outra. Eu acho que não deve ser assim em hipótese alguma. Você deve ser quem você é, e ponto. E alguém vai te seguir por conta de quem você é naturalmente. Concordo. E agora, falando na questão da tua trajetória, voltando a falar da tua trajetória profissional, tu teve experiência como produtor na crítica e também como repórter na Rede Amazônica. Como é que tu diferencia, o que tu enxerga de diferente nessas duas áreas? Eu acho que se complementam, né? Acaba se complementando porque você vai produzir o seu próprio material. E não tem nada melhor do que fazer isso, né? Com certeza, cara. É incrível, assim. São experiências, de fato, muito enriquecedoras, principalmente para quem busca se inserir no mercado de jornalismo, né? Com certeza, eu acho que essa trajetória entre produtor e depois repórter te dá muita bagagem, né? Porque na produção você entende o passo a passo de uma notícia, desde quando ela é pensada, discutida entre a sua chefia e os outros colegas de produção, até quando essa ideia vai para a rua de fato, né? Então, quando você tem essa bagagem inicial a partir de uma produção, e ali você vê como é que esse jornal vai pro ar, esse programa funciona ao vivo, o que que precisa para ser um programa de excelência. Quando você está na rua e sabe o que está acontecendo dentro da TV, você consegue tanto melhorar a rotina de trabalho dos seus colegas, porque estão dependendo de você que está na rua, e você consegue entregar um trabalho melhor, com certeza. Nada melhor do que você também produzir as suas próprias reportagens, mas quando você tem um bom produtor, esse trabalho fica dividido, né? Todos conseguem render bem e você alcança o seu objetivo final, que é passar aquela mensagem
e para o seu público em específico, né? Tá certo. Agora eu queria saber, nessa tua experiência nas ruas, seja como influenciador digital ou como jornalista, como repórter, o que mais te marcou? Eu acho que a questão da notícia, do jornalismo, é uma coisa muito pesada, às vezes, de lidar, dependendo do tema, seja uma morte, um caso totalmente pesado. O que mais te marcou, assim? Complicado, porque a gente vê tantas situações diariamente, né, que infelizmente eu falo que a gente acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade. Mas alguns casos que sempre marcam a nossa memória foi uma cobertura que eu fiz onde um jovem teria sido executado por policiais militares e ele estava fugindo com uma motocicleta sem placa, isso no bairro Alvorada. E aí eu estava de plantão nesse domingo e eu fui para a delegacia de homicídios onde a mãe desse jovem estava. E ali você entrevistar uma pessoa numa situação como essa, porque aquela pessoa ela quer ser ouvida naquele momento, né? Então ela vai falar com você, mas ela fala com a voz carregada de emoção por tudo que está passando. Você imagina uma mãe perder um filho e você ter que escutar e noticiar isso depois é muito impactante. Além disso, os acidentes, nenhum é igual ao outro, principalmente quando os familiares chegam ali na cena do acidente ou na cena do crime, você vê as pessoas naquela tristeza. Então eu acho que isso aqui no Amazonas, para qualquer jornalista, acaba marcando muito a trajetória, sabe? Entendo. É marcante, com certeza. Na tua opinião sincera, o que tu acha que dá para mudar, nós que somos de televisão, numa programação diária? O que tu sente falta? Legal. Eu gosto muito do jornalismo comunitário, né? O jornalismo comunitário é onde eu me criei, onde eu aprendi muito sobre televisão e é o que conecta as pessoas. Você está ali no meio das comunidades relatando um problema e isso atrelado ao dia a dia da cidade. No dia a dia, como eu disse, você tem mortes, tem crimes de todas as naturezas, você tem acidentes, tem alterações no trânsito, mas eu acho que, assim, como um todo, a gente pode valorizar mais a cultura aqui da nossa região e espaço também para ciência e tecnologia. Hoje é difícil você falar desses assuntos, principalmente de inovação e sustentabilidade, porque a gente mora em uma região onde produzir reportagens para os pequenos veículos de comunicação é difícil. Você precisa de barco, você depende de várias horas ali navegando no rio, quando não, são aviões de pequeno porte, ou seja, isso encarece muito o custo de produzir inovação, tradição no interior do Amazonas. Então, eu acredito que essas pessoas que trabalham com isso, elas com certeza precisam ser escutadas, ouvidas e que a gente tenha condições de chegar até essas pessoas. E ali o debate ele se amplia muito acerca disso, né? Mas com certeza o poder público tem ali a capacidade de investir nessas pessoas e facilitar essa comunicação para que a sociedade saiba o que está acontecendo também no interior do estado. Isso aí, tá certíssimo. A gente tem que ser voz e também cumprir uma missão especial, né? Com certeza. Mas, Daniel, eu quase cometi um pecado. Tu passou pela crítica, também passou pela TV Norte, né? Uhum. Como é que foi essa experiência por lá? Eu lembro que tu foi motoboy, não foi? Motoboy, a gente chamava também de motorrepórter, né? Que está em cima de duas rodas, andando pela cidade em busca das informações. Tudo pra gente é uma escola e com certeza por onde eu passei eu sempre deixo muito claro a minha gratidão pelo aprendizado, porque isso se acaba tornando a nossa bagagem, né? Então lá foi um período também muito intenso de jornalismo policial e jornalismo comunitário. E esse contato com a população, para mim, assim, é indispensável, eu gosto muito, não tem coisa melhor do que você chegar numa comunidade, ser reconhecido, as pessoas lembrarem de você pelo trabalho que você realiza todos os dias. É desafiador, não minto para você, porque o trânsito de Manaus é caótico, você em cima de uma motocicleta corre o dobro de risco, infelizmente é uma realidade, mas tudo com um propósito, uma missão de informar com muita credibilidade, a informação bem apurada, e é um aprendizado enorme. Então eu só tenho a destacar a minha gratidão por tudo isso que eu vivi. Tá certíssimo. A gente imagina que diariamente são desafios. Todo dia é um desafio diferente, né? Quando você acorda já é... Sim, com certeza. É um privilégio já acordar.
Mas como é que é para ti, diante das dificuldades, o que te motiva a continuar diante das dificuldades, seja pessoalmente, seja profissionalmente? A minha família, com certeza, né? Com certeza, a nossa família, eu acho que é um dos maiores combustíveis para você seguir em busca do seu propósito. Ou seja, uma coisa caminha ao lado da outra, né? Então, hoje eu sou pai de uma criança de 4 anos, sou esposo também, com certeza. Qual é o nome dele, do príncipe? É o Antoniel Ramos. Olha, bora aproveitar, manda uma mensagem para ele assistir quando ele tiver uma idade que ele já consiga ver que papai tá aqui contando a história. Só, que incrível. Pode mandar uma mensagem para ele aqui, ó, na câmera, por favor. Antoniel, meu filho, falando direto com você, não sei com qual idade você vai assistir esse vídeo, mas agora, quando você vê o microfone do papai pela casa, você já pega, segura, e eu fico muito feliz com isso. Não sei se você vai seguir no ramo da comunicação, mas eu acho que para um pai, um dos maiores orgulhos é ver seu filho trilhar o mesmo caminho. Claro que você vai ter as suas opções para decidir quem você vai querer ser no futuro. Amo muito você, vou estar na torcida sempre. Você tem um pai aqui do seu lado sempre para o que precisar. Te amo, príncipe. Aqui é Manaus, não tem como você disse. Oh, meu Deus do céu. Emocionante. Amei. Meu amigo, o que significa para ti essa luta diária de você ter começado, até motorista de aplicativo tu foi, né? O que tu diria para pessoas que também estão nesse início e que têm vontade de ser comunicadoras, de serem jornalistas? Que mensagens tu diria? A minha vida na comunicação, ela começou, como você perguntou, lá atrás, de baixo. Então eu passei por muitas profissões, fiz muitas coisas, o que me acabou trazendo uma bagagem muito grande. Então eu sei hoje o que uma pessoa humilde passa, porque já passei, né, de você não ser visto, não ser reconhecido. Isso de fato é muito triste pela sua profissão, pelo modo que você está vestido. Eu sei o que é isso. Então eu acho que para você que está começando é não esperar o momento perfeito para iniciar o seu projeto. Pode ser tanto na comunicação ou na sua empresa, no seu ramo, no seu negócio. Se você tem um projeto em mente, não espere estar perfeito para começar. Comece com o que você tem, dê sempre o seu melhor. As críticas vão vir, mas elas são muito importantes para moldar o seu caráter e também aquilo que você deseja. Confie em você, tenha fé no seu negócio, que com certeza, com a constância, não tem como dar errado. Nossa, que lindo, amigo. Bom, continuando, eu queria saber o que tu acha da IA, cara. Inteligência artificial tá aí hoje. Tu acha que ela consegue somar com o jornalismo? Tu acha que todas essas inovações da comunicação, todo mundo pode se ajudar, mas pode atrapalhar? Qual é a tua ideia sobre a IA hoje, que tá muito em alta? Falando de experiência pessoal, a gente usa muito a inteligência artificial para otimizar o trabalho. Então eu trabalho hoje sozinho, nas ruas de Manaus, ainda de motocicleta, em busca da informação, e a IA acaba te ajudando a redigir um texto complexo, mas sempre com a informação que você apura na rua e a informação concreta, concisa, né? Então, com certeza, ela é uma ferramenta para otimizar o seu trabalho, mas ela não pode fazer o trabalho sozinho. Isso não vai dar certo. Um dos meus vídeos que mais viralizou e que me abriu muitas portas foi feito totalmente sem inteligência artificial e sem os equipamentos profissionais, né? A narração foi feita no celular, dentro de um guarda-roupa, para reduzir os ruídos. E foi uma narração que eu fiz acerca de tudo que eu estava vivendo naquele momento. Então você vê que as pessoas ainda são os motivos para a conexão. A IA, ela não consegue gerar uma conexão com você que está nos assistindo. Com certeza, a sua bagagem, a sua vida, as suas experiências, elas vão conectar muito mais com os seus telespectadores do que um texto feito por inteligência artificial. Mas na rua, no dia a dia, na correria, ela ajuda muito a otimizar o trabalho que é feito por um ser humano, por um comunicador, por um empresário. Então você sempre será o centro de tudo. A IA é apenas uma ferramenta para otimizar o seu trabalho. Certíssimo, meu amigo.
Olha, depois de passar por todas essas experiências, o que tu gostaria de deixar como legado quando tu chegasse aos 110 anos? Acho que tá bom uns 100 anos, quando o Daniel chegasse aos 100 anos e fizesse a passagem para ir para os braços do pai. Como é que o Daniel queria ser lembrado? Quer ser lembrado? Com certeza eu quero ser lembrado como aqui é Manaus, não tem, porque sou apaixonado pela nossa região, um amazonense, um manauara nato, comedor de farinha e jaraqui, e eu espero muito ser lembrado como uma pessoa que contribuiu imensamente para os avanços aqui no nosso estado, para a diminuição das desigualdades sociais que ainda se perpetuam no meio das comunidades. Eu acho que um dos princípios, como eu disse anteriormente, dos comunicadores é cumprir a função social do jornalismo, que vai além de informar, é ser empático com as pessoas, entender o contexto, a realidade individual de cada ser humano e assim você trabalhar por um mundo mais igualitário. Então, com certeza, eu quero ser lembrado como aqui é Manaus, não tem, uma cidade que acolheu também o meu projeto, é o nome hoje do meu canal. E eu quero ser lembrado como uma pessoa que também pôde retribuir isso à sociedade, avançando, trazendo melhorias às pessoas que moram aqui. Que lindo, amigo, é isso aí. Se tu pudesse falar com o Daniel lá do passado, o que tu diria pra ele? Não se importar tanto com as críticas, apesar de serem muito importantes para moldar a sua forma de se comunicar, mas elas não são o fim do mundo. Muitas vezes, pra você ter uma ideia, Alan, eu acabei deixando as críticas subirem a cabeça e duvidar de mim mesmo. Será que o que eu estou fazendo está certo? Eu sou morador de comunidade, então eu usava muito o nosso dialeto aqui de todos os dias e as pessoas não gostavam disso, entende? Mas é a minha realidade. E eu acabei que, apesar de impactado com isso, eu não deixei me afetar a ponto de cancelar o meu projeto, né? Então, seja você sempre na frente das câmeras. Eu acho que isso é um dos principais pontos. É ser natural, ser quem você é, acima de tudo. E acho que principalmente não permitir que te limitem, não permitir que te causem desconforto, né? Sim. Que te diminuam. Isso a gente não pode deixar acontecer. Na internet é o que mais acontece hoje. Um vídeo que você pensa de forma positiva acaba tendo uma repercussão negativa até mesmo para você, para sua imagem. Como é que tu procura lidar com as pessoas que criticam? Eu geralmente não procuro ver. Eu sinceramente não. Apesar de pessoas às vezes mandar... já aconteceu, infelizmente, de saírem notícias e eu procuro não ver os comentários não, a respeito do que acontecia comigo e tal, enfim. E aí, como é que tu lida com isso? Tu procura ver os comentários, tu procura responder? Porque tem gente que responde, né? Às vezes tá falando tanta besteira, tanta merda que dá vontade mesmo de você ir lá e... Cara, é complicado, né? Mas falando agora no mundo das redes sociais, as críticas, elas sempre vão existir e nunca nada vai estar perfeito para todo mundo, né? É uma realidade que a gente conhece e sabe que ela é existente. Eu tento lidar com o máximo de humildade possível. Se eu vejo que de fato eu errei, eu reconheço o erro e faço o possível para corrigir, né? Então, acredito que isso faz parte também de ser um comunicador, de entender se você errou ou não, né? Ter essa questão da humildade para reconhecer o erro e, se possível, corrigir essa situação. Agora, se tem muitas pessoas falando bem e poucas pessoas falando mal, aí você vê que é um problema pessoal daquele indivíduo ali. E aí nem vale a pena você discutir, irmão. Eu não respondo. Eu vejo ali, deixo o comentário, porque é um comentário, foi o que aquela pessoa pensou naquele momento, mas para mim chega a ser irrelevante hoje, se eu ver que é um problema pessoal daquela pessoa. Isso aí, amigo. Qualquer coisa, a gente taca fogo. Brincadeira, não, brincadeira. Amigo, como é que estão os projetos atuais? Me conta as novidades do Aqui é Manaus Não Tem, do Daniel. Quais são os sonhos, quais são as expectativas futuras? Porque é um projeto que não vai acabar. É um projeto teu, que tem a tua cara, a tua identidade, o teu sorriso, a tua alegria. Então, como é que vai ser o Aqui é Manaus Não Tem daqui pra frente?
O Aqui é Manaus Não Tem é um projeto que nasceu nas ruas, nas comunidades, Saca mostrando... a entonação. Olha a entonação. Vai, de novo. O Aqui é Manaus Não Tem é um projeto que nasceu nas ruas, nas comunidades, com o principal intuito de mostrar o dia a dia de um manauara que trabalhava limpando à frente das casas das pessoas, trabalhando por aplicativo em Manaus, mostrando a minha vivência de todos os dias. Esse projeto nasceu nas ruas, amadureceu na televisão, e eu sou muito grato por isso, e agora ele retorna às ruas para continuar dando voz, contando as histórias da nossa gente, do nosso povo, no nosso jeito de falar, de se comunicar e de entender. Então, esse que é o principal projeto. Vamos falar sobre os acontecimentos cotidianos. É um novo veículo de comunicação que chega aqui em Manaus. E além dos factuais, contar boas histórias de empreendedores que, assim como eu, não desistiram, começaram de baixo e tiveram sucesso com seus pequenos empreendimentos. Além disso, vamos falar também de turismo, né? Explorar o máximo que der aqui na nossa cidade. Temos poucos pontos de turismo aqui, inclusive é uma crítica para que a gente possa mudar esse cenário e ter mais locais para a nossa população. Mas vamos explorar o que tiver de artistas, cultura, comunidade. É um veículo de comunicação nas ruas de Manaus, não tem? É isso aí, meu amigo. Nossa, eu queria te agradecer por ter vindo aqui no nosso programa, por ter conversado, por ter falado, compartilhado um pouco dessa tua trajetória maravilhosa, brilhante, inspiradora, e por isso que tu tá aqui. Eu tô muito feliz, muito contente de te receber, viu? A honra é toda nossa, muito obrigado, parabéns também pelo trabalho que você desenvolve. Obrigado, os amigo. Planos ainda, muitos planos para o futuro, né? Deus quiser. Essa parceria vai se perpetuar. Muito obrigado, viu? Parabéns. Você também quer dar voz às pessoas daqui da nossa cidade, muitos talentos, tanto no âmbito esportivo, cultural, né? Então, parabéns pelo trabalho e vamos juntos, não tem? Vamos juntos, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Te dê muitas alegrias, Amém. muito sucesso. Que Manaus Não Tem vai crescer e muito mais. Muito mais, não tem? Tamo junto. Deixa suas redes sociais, por favor, teus contatos pra galera te seguir. É tudo junto, pessoal, muito fácil. Aqui é Manaus, não tem... Tudo junto. Só colocar lá, Aqui é Manaus, você já vai ver uma caricatura desse sorriso aqui, ó. É isso aí. Instagram, TikTok, YouTube? Isso, o YouTube ainda estamos ali em fase de processo, vai ter, né? Em breve também teremos um YouTube e um site, mas a princípio, Instagram, Facebook e o TikTok, Aqui é Manaus, não tem, você já vai ver lá o Daniel Ramos. Show de bola, meu amigo. Só sucesso! A você aí de casa, vai logo, segue lá o Daniel, Aqui é Manaus Não Tem. E a gente quer agradecer a tua companhia. Muito obrigado por ter acompanhado essa conversa maravilhosa. Continue aqui pelo canal Teleli, nos nossos programas e também pelos programas da Focon TV, essa parceira maravilhosa. Um beijo no seu coração e até semana que vem com o programa do Alan. Tchau!